Olá, hoje 19 de abril de 2020, 8 dias depois do domingo da Páscoa que nós comemoramos, fizemos memória à ressurreição de Jesus. Eu vou ler João capítulo 20, a partir do versículo 19. Acompanhe em sua Bíblia, se puder, e a mantenha aberta. Será uma meditação expositiva deste texto precioso, esse tesouro precioso da palavra de Deus. João 20, 19 em diante. Quando chegou a tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos com as portas trancadas por medo dos judeus, chegou Jesus, colocou-se no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. Ao dizer isso, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se ao verem o Senhor. Então Jesus lhes disse pela segunda vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio. Havendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Se perdoardes os pecados de alguém, serão perdoados. Se os retiverdes, serão retidos. Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estava com eles quando Jesus apareceu. Então os outros discípulos lhe disseram: vimos o Senhor. Ele, porém, lhes respondeu: se eu não vir o sinal dos pregos nas mãos e não puser o meu dedo no seu lado, de maneira nenhuma crerei. 8 dias depois, os discípulos estavam outra vez ali reunidos e Tomé estava entre eles. Estando as portas trancadas, Jesus chegou, colocou-se no meio deles e disse: paz seja convosco. Depois disse a Tomé: coloca aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca-a no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Tomé respondeu: Senhor meu e Deus meu. E Jesus lhe disse: porque me viste, creste? Bem-aventurados que não viram e creram. Jesus, na verdade, realizou na presença de seus discípulos ainda muitos outros sinais que não estão registrados neste livro. Estes, porém, foram registrados para que possais crer que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Robertson faz comentários a respeito deste texto 8 dias após, ou após 8 dias, falando é o próximo domingo à noite, no 8º dia. E Jesus apresentou-se naquele domingo da ressurreição, e após 8 dias. Mateus Henry comenta que ele adiou sua aparição para mostrar aos seus discípulos que ele não havia ressuscitado para uma vida como vivia anteriormente, para conversar com eles, como fazia todos os dias, mas como agora ele pertencia a outro mundo. E os visitou apenas então de vez em quando a ocasião era necessária. Quando Cristo esteve durante esses 8 dias, ou onde ele esteve esses 8 dias, o resto desse tempo, dos 40 dias na terra, antes de voltar para a glória, não é importante para nós. Não é tolice ficar indagando e fazendo presunção a respeito disso. Onde quer que ele esteve esses dias, sem dúvida os anjos estariam ministrando a ele. Assim como ele passou 40 dias invisível lá no deserto antes de iniciar seu ministério, segundo o relato de Mateus capítulo 4, e os anjos o serviram lá no deserto, certamente ele estava sendo ministrado. O comentário do grego exegético crítico do Novo Testamento comenta que este intervalo de 8 dias é, na verdade, o primeiro testemunho do período, do dia periódico da ressurreição. E que, então, isso iria fazer com que os discípulos comemorassem o dia do Senhor, sendo feito isso no domingo,
nós conhecemos como domingo no nosso mundo ocidental, mas naquele tempo era só o primeiro dia da semana, o dia do Senhor. E então os discípulos, durante aquele tempo, receberam de Jesus, como que constituindo esse dia histórico, o dia do Senhor. O próprio Senhor escolheu esse dia para ser honrado. E então é uma clara menção da vontade de Jesus, diz Mateus Henry, que a sua igreja observasse como sábado cristão o dia semanal de culto e de descanso, o dia da ressurreição. E então, entre um dia dos 7 dias da semana, seria observado religiosamente o compromisso que havia desde a antiguidade, tão antigo quanto a inocência do homem, um dia para descansar, um dia para cultuar ao Senhor. Agora, no reino de Jesus Cristo, o Messias, esse é o primeiro dia da semana, esse é o dia solene. Então é altamente aceitável isso, que Jesus indicou, depois de 7 noites, que estaria com eles novamente. E então, 8 dias depois, Jesus se apresenta entre eles ali reunidos, estando as portas trancadas. E aparentemente é o mesmo lugar onde Jesus instituiu a ceia, lá o cenáculo, na casa da família de João Marcos. E então ele, verso 27, se dirige a Tomé. Jesus se dirige a Tomé, e como se estivesse aparecendo por causa dele. E dirige-se diretamente a Tomé para revelar as dúvidas da mente de Tomé e trazer à memória os mesmos testes que Tomé havia anunciado. Versículo 25, quando Tomé disse, se eu não vir o sinal dos pregos nas mãos e não puser o meu dedo no seu lado. Então Tomé havia negligenciado o testemunho dos discípulos, de Pedro, de Tiago, de João, de todos os outros. E temos motivos para pensar que Tomé caiu naquela semana em um suspense terrível, que foi uma semana muito melancólica para ele por causa da sua própria loucura. O que é? A incredulidade é loucura. Incredulidade é loucura. Enquanto os outros discípulos estavam cheios de alegria porque viram o Senhor ressuscitado, Tomé está melancólico. Então Jesus se dirige para Tomé para provar, para mostrar para ele as provas, os testes. Mateus Henry diz também que Jesus se apareceu naquele dia, 8º dia, após então 7 dias, após uma semana, porque ele estava provando, ele estava experimentando a fé e a paciência dos discípulos. Quando eles o viram no primeiro dia, o dia da ressurreição, eles ganharam um grande gozo, eles viram o Senhor. E eles experimentaram uma grande alegria, e isso iria mantê-los firmes. Mas o que aconteceria depois de 1 dia, 2 dias, 3 dias, depois de 7 dias, não vendo Jesus? Então Jesus ficou uma semana toda sem aparecer. E assim, Jesus estava preparando os seus discípulos gradualmente, como diz os comentaristas antigos, como Mateus Henry, para desmamar seus discípulos da sua presença corporal. Eu acho interessante essa expressão desmamar. Eu lembro o pastor Russell Shedd, algumas semanas antes de Deus o levar para a glória, sofrendo as dores do câncer. A gente não tem como imaginar como um homem daquele, um homem de Deus, um homem fiel, as suas últimas semanas foram semanas de dores por causa da doença, do câncer. Ele foi um homem de um testemunho irrepreensível. E eu lembro de uma frase dele dizendo, eu estou desmamando deste mundo. É assim que Mateus Henry faz este comentário. Jesus só aparece ali de vez em quando, agora 8 dias depois, para desmamar o seu corpo dos seus discípulos, para não ficarem mais dependendo tanto como dependiam do seu corpo, adorando-o, e como dependiam da sua presença. Então Jesus fala para Tomé, versículo 27,
Não sejas incrédulo, né? Não sejas infiel. Pare de ser incrédulo. O grego ginomai significa uma proibição. A expressão usada por Jesus, pare de ser incrédulo. A dúvida de Tomé, diante do testemunho dos seus outros discípulos, não era prova da sua inteligência superior. Parece que Tomé era um tipo de cético, de descrente. Geralmente os céticos, eles se apresentam como pessoas de uma mentalidade incomum, superior. Mas isso não é prova de inteligência, isso é prova de loucura. Incredulidade é uma loucura. Tomé, em sua incredulidade, foi longe demais. Ele não creu no testemunho de todos os discípulos que o viram, das mulheres que o viram. E então Jesus faz um jogo de palavras com ele. Apistos, pistos. Então, não sejas descrente, sejas crente. Tomé lhe respondeu, então, diz o verso 28, Senhor meu e Deus meu. Não é uma exclamação, é uma confissão. Tomé é totalmente convencido, não hesita mais em se dirigir a Cristo, o ressuscitado, como Senhor e Deus. Por isso ele diz, Senhor meu e Deus meu. Por isso Jesus aceitou a confissão de Tomé. E Jesus lhe diz no verso 29, porque me viste, creste? Bem-aventurados que não viram e creram. Tu creste. Então Jesus está falando que ele creu. E não foi porque tocou o lugar das feridas nas mãos de Jesus ou no lado. É como disse Bernardi, foi a visão, não o toque que convenceu Tomé. Ele viu o Senhor e diz, ó Senhor, Senhor meu e Deus meu. Então, Jesus lhe diz, porque me viste, creste? Tomé, fazendo essa nobre confissão, estava fazendo uma confissão, mas não foi da mais elevada forma de fé, porque antes ele queria ver, ele queria ter as evidências, ele queria usar os sentidos, ele queria ver, ele queria tocar no lugar das feridas de Jesus. E então Jesus está expressando, porque me viste, creste? Bem-aventurados que não viram e creram. Parece que Pedro, quando escreveu a sua primeira carta, no capítulo 1, versículo 8, ele tem em mente esse diálogo de Jesus com Tomé. E ele diz aos cristãos, pois sem tê-lo visto, vós o amais, e sem vê-lo agora, crendo, exultais com alegria inexprimível e cheia de glória, alcançando o objetivo da vossa fé, a salvação da vossa alma. Que texto precioso esse da primeira carta do apóstolo Pedro, que ele iniciou essa carta escrevendo, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos peregrinos da dispersão. Isto é, aos crentes, os cristãos que foram na dispersão, naquela grande perseguição movida contra os cristãos. E eles foram pelo Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia, e foram por todo o mundo. Então, o apóstolo Pedro está escrevendo aos cristãos perseguidos, aos cristãos eleitos peregrinos. Isso quer dizer a você e a mim também, em nosso tempo. E ele então diz no verso 3, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos regenerou para uma viva esperança, segundo a sua grande misericórdia, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que não perece, que não se contamina e não se altera, reservada nos céus para vós, que sois protegidos pelo poder de Deus mediante a fé, para a salvação preparada para se revelar no último tempo. Nisso exultais, ainda que agora sejais necessariamente afligidos por várias provações. E aí nós fazendo uma pausa aqui, estamos sendo afligidos pela provação dessa doença Covid-19, desse vírus, coronavírus,
não é? E os cristãos ao longo da história foram afligidos por várias provações, mas por um pouco tempo, como diz o apóstolo Pedro no versículo 6, continuando, para que a comprovação da vossa fé, mais preciosa do que o ouro que perece, embora provada pelo fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Pois sem tê-lo visto, vós o amais, e sem vê-lo agora crendo, exultais com alegria inexprimível e cheia de glória, alcançando o objetivo da vossa fé, a salvação da vossa alma. Que maravilha! Vamos alcançar o objetivo da nossa fé. Qual é? A salvação da nossa alma. Stanley Jones escreveu uma ilustração antiga de que um certo muçulmano interrompeu um pregador quando ele falava. E o muçulmano disse: nós temos uma prova de nossa religião que vocês não têm. Porque quando vamos à Arábia, podemos ver o túmulo do profeta. Temos assim uma prova de que ele viveu e morreu. Quando, porém, vão a Jerusalém, vocês não podem ter a certeza do lugar em que ele foi sepultado, em que foi sepultado Jesus. Vocês não têm um túmulo como nós. É verdade, replicou o pregador. Não temos um túmulo em nossa religião porque não temos um cadáver. Nosso evangelho não termina na morte, mas na vitória. Não em túmulos, mas em triunfo. Por isso, radiante otimismo vive em nosso coração. Esta ilustração está no livro 200 Ilustrações, livro 2, do Departamento de Escola Dominical da Junta de Escolas Dominicais e Mocidade da Convenção Batista Brasileira de 1949. Então, João está escrevendo a respeito da ressurreição. Nós não temos um cadáver, nós temos um Jesus que é ressurreto dentre os mortos. Nosso Jesus triunfou sobre a morte, sobre o pecado, sobre o diabo, e ele vive e reina para sempre, e ele vive em nosso coração. Por isso temos otimismo, por isso temos entusiasmo, por isso temos ousadia, temos coragem, temos vibração para ajudar as pessoas. Então, João no capítulo 20, voltando ao capítulo 20 de João, no versículo 30, ele diz: Jesus, na verdade, realizou na presença de seus discípulos ainda muitos outros sinais, que não estão registrados neste livro. Olha, muitos outros sinais. João apenas fez uma seleção, diz Robertson, ele apenas descreveu nos evangelhos, no evangelho chamado de João, né? Diferente do que os outros evangelhos chamados sinóticos, né? Ele escreveu alguns desses sinais que ele selecionou. Muita coisa não está escrita do que Jesus fez. Jesus fez muitas coisas importantes, muitos sinais maravilhosos. E João está dizendo que ele registrou alguns. E esses sinais foram realizados na presença dos seus discípulos. Então, o Evangelho de João tem um propósito, que ele afirma ser o propósito do Evangelho, verso 31. Estes, porém, foram registrados para que possais crer que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Então, esses sinais que foram escritos, geografatai, no grego, foi escrito, foram registrados para o nosso conhecimento. É para que nós possamos acreditar, para que nós possamos continuar acreditando. Esse é o efeito da escritura do Evangelho de João. É para uma confirmação contínua, sucessiva, da fé em Jesus Cristo. Alguém disse que nós precisamos ouvir o Evangelho todos os dias, porque todos os dias nós esquecemos do Evangelho, não é verdade? Então o Evangelho está escrito, o Evangelho está em nosso alcance para que nós continuemos crendo, para continuar confirmando sucessivamente a nossa fé em Jesus Cristo, através dos tempos. Agora no século 21, que Jesus Cristo
é o Filho de Deus, que o homem chamado Jesus é o Messias ungido. E João estava negando a heresia ciríntia dos dos filósofos da época, que diziam que Jesus era o homem, mas que o Cristo era um espírito que não podia ter participado do corpo de Jesus. Era uma heresia tremenda naquele tempo, e João está afirmando que Jesus, o homem, é o Cristo, o Messias, que veio da parte de Deus. O Deus revelado, o Deus encarnado, é esse Jesus, o Filho de Deus. Mas há um outro objetivo aqui do Evangelho de João. E ele diz: para que crendo tenhais vida em seu nome. Para que crendo, para que acreditando em Jesus, tenhais vida em seu nome. E quer dizer, continue a crer, continue acreditando. Essa expressão do particípio no presente do grego. E também no presente subjuntivo, para continuar tendo vida. E o que é vida? A palavra vida aqui no grego é zoé. Quer dizer vida eterna. Não é a vida biológica apenas. É mais do que vida biológica, é vida eterna. E João inúmeras vezes mencionou zoé no seu evangelho. A vida que só pode ser encontrada no nome de Jesus. A vida que só pode ser encontrada em Jesus Cristo, Filho de Deus. E este é um versículo que se encaixa perfeitamente aqui no Evangelho de João. Ele teria terminado o Evangelho aqui no capítulo 20. Ele teria encerrado aqui o seu Evangelho. Mas ele escreve ainda o capítulo 21 como descrevendo o que aconteceu lá na Galileia, como Jesus Cristo ressuscitado restaurou a comunhão a Pedro, que havia negado Jesus 3 vezes na noite em que ele foi preso e levado à casa do sumo sacerdote. João faz um belíssimo registro de como Jesus Cristo ressuscitado traz a vida e trouxe também a reconciliação, a restauração à comunhão, apóstolo Pedro. Então, este capítulo 20 fala de 8 dias depois que Jesus se apresentou entre eles. Nenhum dia da semana ele apresentou-se, somente depois desse dia, afirmando, indicando que seria o dia do culto, o dia do descanso, o sábado cristão, e que isso deveria a igreja comemorar e deveria a igreja celebrar pelos séculos dos séculos até o seu retorno. E então Jesus se apresenta a Tomé, e Tomé então pode ver Jesus ressuscitado, e Tomé vê Jesus ressuscitado, e então ele faz a confissão: Senhor meu, Deus meu. E Jesus deixa essa pergunta no ar até hoje: porque me viste e creste? E ele então deixa essa bem-aventurança: bem-aventurados que não viram e creram. Eu não vi Jesus ressuscitado dentre os mortos, mas eu creio que ele ressuscitou. E um dia entreguei a minha vida a ele veio morar em meu coração, ele perdoou os meus pecados, e ele vive e reina não só lá na glória, mas ele vive e reina no meu coração. Porque a palavra de Deus diz que se nós confessarmos com a nossa boca e com o nosso coração nós crermos que ele ressuscitou dentre os mortos, nós seremos salvos. E quando nós somos salvos, ele prometeu isso lá em João também, no Evangelho, que ele viria e faria morada em nós, através da pessoa do Espírito Santo. Ele diz: eu e o Pai viremos e faremos morada em vós. Então ele está morando no meu coração, e ele quer morar no seu coração. Você creu em Jesus? Talvez você é cético ainda, como Tomé, precisaria ver Jesus, mas Jesus está dizendo: olha, bem-aventurados que não viram e creram. Os céticos são loucos, porque são incrédulos. Isso é uma loucura. E poderá levá-los à ruína e à perdição, porque Jesus não vai aparecer um a um, dizendo: ó, estou aqui, coloque o seu dedo aqui no buraco dos pregos, e olha, coloque a sua mão aqui no buraco da lança que me perfurou, de traspassou. Não.
Ele está esperando que nós venhamos manifestar nossa fé, nossa crença nele, sem ver. E é como expressou o apóstolo Pedro, escrevendo a sua primeira carta, que essa é a nossa esperança. A nossa esperança é Jesus Cristo. E assim como aqueles cristãos primitivos que não viram Jesus, mas o amaram, e que não viram Jesus, mas creram nele, estavam exultando de alegria, uma alegria inexprimível, cheia de glória. Assim também você e eu podemos também expressar e devemos também acreditar que Jesus ressuscitou dentre os mortos. 8 dias depois, nós estamos quase 2000 anos depois. Não sei quando Jesus vai voltar. Alguns estão achando que essa doença Covid-19 é sinal da volta de Jesus. Bem, algumas coisas que não aconteceram no mundo ainda. O homem da iniquidade que falou o apóstolo Paulo, a besta do Apocalipse, que descreveu o apóstolo João na revelação dos últimos dias, ainda não apareceu. É claro que nós estamos observando como a movimentação da ONU, e que através dessa ramificação, Organização Mundial da Saúde, como ela pode realmente interferir e conectar os países do mundo, como no caso de uma pandemia, e como isso realmente foi bem forte em nossos dias. Bem, mas isso ainda é uma coisa para um outro dia. E como o sistema mundial parece que está preparado, e se os governos tivessem unificado, se não houvesse o cristianismo, a consciência cristã, se não houvesse a democracia americana, a democracia de Israel, a democracia no Brasil e de alguns outros países, como Inglaterra, esses países estariam conectados, estariam unidos num só regime e poderiam realmente favorecer a aparição deste homem da iniquidade. Mas a verdade, eu não sei quando Jesus vai voltar. Mas uma coisa eu sei, e quando ele voltar, os crentes irão subir com ele para receber as moradas eternas que estão preparadas desde a fundação do mundo. Você já creu? Você realmente já creu no seu coração em Jesus Cristo ressuscitado? Você já confessou que é pecador? Você já confessou com a sua boca os seus pecados, dizendo: ó Jesus, eu sou pecador, eu creio em ti, perdoa os meus pecados? É isso que Jesus fez com Tomé, 8 dias depois. Quantos dias você vai esperar se você ainda não confessou, se você ainda não creu? Espero que não seja tarde para você. A Bíblia diz: invocai o Senhor enquanto está perto. Enquanto está perto. Buscai o Senhor enquanto está perto. Enquanto você pode buscar e achar. Um dia a porta vai se fechar e ninguém mais poderá encontrar, ninguém poderá mais achar o perdão de Deus. Que Deus nos abençoe, que a comunhão seja restaurada, que a fé seja fortalecida, porque Jesus Cristo ressuscitou e não há motivos nenhum para a incredulidade, somente para a fé. Jesus disse: não sejas incrédulo, mas crente. Sejas crente. Em nome de Jesus. Amém.